Bom, eu vou falar um pouco da minha tese, é uma produção que eu tenho muito orgulho, de 2011, na qual eu tentei esmiuçar um pouco as vicissitudes da profissão, as dificuldades da profissão e os riscos desse narcisismo profissional. Eu acho que tem ligação uma coisa e outra. Na minha tese eu elenquei alguns tópicos, até pela extensão do tema, e fundamentalmente eu me centrei em tempo, dinheiro, as questões da transferência, as questões do manejo, enfim, transferencial, a relação com a teoria, a relação com os pares e principalmente a relação com essa posição que é se chamar psicanalista. Como que alguém chega a psicanalista? As dificuldades da formação. Isso tudo eu extraí da minha prática, do meu cotidiano. Mês que vem são 20 anos de prática clínica. No fundo, a gente só fala da própria experiência. Eu falei das dificuldades que eu enfrento e que eu acho que são pouco faladas. E desde então eu tenho pensado até em outras dificuldades. Enfim, eu tenho ampliado o meu escopo aí de investigação, uma investigação pessoal que eu ainda não formalizei. Mas enfim, são questões que continuam me interrogando. Eu acho que é uma profissão que tem dificuldades tão específicas e ao mesmo tempo também tão genéricas, tão similares às outras profissões, que eu acho que elas acabam causando no psicanalista um mal-estar que por vezes o impede de continuar psicanalizando. O que eu percebo nos jovens analistas? O sujeito que consegue avançar os primeiros 3 anos, depois que ele inicia uma prática clínica, se ele consegue avançar para além dos 36 meses, eu tenho uma sensação que ele consegue aos poucos ir avançando. A grande maioria das pessoas interrompe, então o resultado já é um número pequeno de pessoas que começam a se interessar pela clínica psicanalítica, hoje em dia fundamentalmente do curso de psicologia, antigamente medicina também, alguma coisa de filosofia e de outras formações em menor número, mas fundamentalmente de psicologia. A psicanálise, especialmente o tratamento psicanalítico, ele é uma das modalidades de intervenção que é disposta no curso de psicologia, né? Eu percebo que exerce um certo efeito de fetiche nos alunos, os alunos gostam muito, até porque via de regra é apresentada por alguém muito apaixonado, enfim, isso causa um efeito nos alunos, mas entre esse efeito e o sujeito de fato se transformar, por exemplo, no analista, tem um longo caminho, um caminho repleto de dificuldades. Então, vou dizer algumas assim que me chamam a atenção. A relação com a teoria. A relação com a teoria psicanalítica, ela é difícil não porque o sujeito tem uma questão cognitiva e intelectual, mas porque mexe muito com a gente. Quando você lê Freud e não consegue avançar, não consegue ler, não é porque você não está entendendo ou porque o Freud não é claro, é porque você não consegue entender. Porque o Freud está dizendo uma coisa que você resiste, que você talvez até discorde. Então Freud tem uma habilidade extrema ao fazer o leitor avançar mesmo que doendo. Dói, mas vamos continuar. Quando a gente chega na teoria lacaniana, por exemplo, que é uma teoria que me interessa muito, aí é de uma outra ordem. O Lacan escreve de um jeito e fala de um jeito, né? Os seminários dele são transmissão oral e os textos são os escritos. Ele fala de um jeito, escreve de um jeito que você não sente o mesmo mal-estar do Freud, mas você sente uma necessidade de articulando conceitos da obra freudiana, enquanto o Lacan vai tecendo e vai de um lado para o outro, e vai de um campo para o outro, e vai de uma disciplina para o outro. Ou seja, ele te ensina a pensar psicanaliticamente enquanto estuda. Isso não é pouco. As outras teorias, até onde eu compreendo, meu começo também, evidentemente, foi na teoria kleiniana, me parece que foi muito, vamos dizer assim, atravessada por uma questão médica, especialmente com a entrada da Melanie Klein na Inglaterra, e talvez passou pelo mesmo processo que passou a obra freudiana, que a gente tem em tradução aqui até o ano de 2009, que é a obra da Imago, que é traduzida do inglês e que foi tornada palatável pelos médicos, para os médicos e para o grande público. Então não se trata simplesmente de dizer instinto ou pulsão. Freud provavelmente nunca falou instinto no sentido médico, mas
é um tipo de, vamos dizer assim, de amaciamento da teoria que visa facilitar o leitor. E o que eu acredito que aconteça? As pessoas tomam numa forma concreta e esquecem que a Melanie Klein, por exemplo, estava metaforizando certas coisas. Isso é tomado de uma maneira concreta, isso tem um efeito na relação do sujeito com a teoria. Se é tomado de uma maneira concreta, é só uma questão, enfim, de eu me dedicar bastante, estudar bastante, entra um viés quase de escolarização. Eu estou dizendo isso porque no nosso país nós temos uma tradição de se relacionar com a teoria de uma maneira bem brasileira, ou seja, nós driblamos como driblamos no futebol. Nós, às vezes, entendemos rápido demais, às vezes achamos que é muito fácil, às vezes achamos que já entendemos o suficiente e, por vezes, por que não, malandramente não estudamos o que deveríamos estudar. Ou seja, a dificuldade do analista é ele escolher uma profissão que ele vai estudar até o final da vida dele. E ele mexe com autores tão geniais que ele sempre vai ficar aquém. Se ele colocar esse autor numa posição muito idealizada, ele vai ficar eternamente numa posição de discípulo. A dificuldade é articular toda essa teorização com os seres humanos de carne e osso que o procuram cotidianamente. Vou fazer uma analogia, já que eu disse que eu gosto do Metallica, eu gosto de guitarristas. E é curioso, no mundo dos guitarristas ocorre uma coisa muito interessante. O sujeito começa numa banda, ele começa a tocar guitarra, o primeiro disco dele tem muito sucesso, geralmente é um disco simples, agressivo, visceral, e a garotada adora. Aí no segundo disco ele tem um sucesso, ele fala, não, preciso melhorar isso, preciso tocar melhor. E ele começa a melhorar especialmente a parte da guitarra, os solos, ele tenta se tornar um virtuoso. E aí ele tem um ídolo, Jimi Hendrix ou qualquer algum outro, então ele diz, bom, eu tenho que tocar como o Jimi Hendrix. E ele começa a esperar não mais a venda do disco, mas o reconhecimento dos pares, dos outros guitarristas. E aquela garotada que comprou o primeiro disco, que gostou muito, pergunta, mas cadê as músicas do primeiro disco? Não, agora é outra coisa, agora eu estou mais velho, mais experiente, eu sei tocar muito melhor. Resultado, ele vira um chato, porque ele toca para os outros guitarristas e esquece da audiência original. Eu acho que na teoria na teoria psicanalítica isso pode acontecer com muita facilidade. O sujeito começa a estabelecer um laço com a teoria, com os pares de reconhecimento, de mostrar quem sabe mais, que o afasta da vida real, das pessoas de carne e osso que o procuram. Essa é uma das dificuldades. Eu elenquei tempo e dinheiro porque não é de graça que o Freud traz essa questão no texto sobre o início do tratamento. E eu digo que também é um outro índice que a gente pode levar em consideração sobre os efeitos de uma análise. Se você mudar a relação sua com o tempo e com o dinheiro, são duas métricas artificiais que o humano inventou, o tempo e o dinheiro não existiram sempre, significa que a sua relação com o vazio, sua relação com o falo está diferente. Por quê? Você pode facilmente transformar ambas numa concretização de algo fálico, de algo assim importante demais e que garantiria você frente ao que nós chamamos no mundo lacaniano de falta, o que é uma ilusão. Por mais dinheiro que você tenha, por mais tempo que você tenha, por menos dinheiro que você tenha, por menos tempo que você tenha, isso não garante esse projeto infantil de evitar a castração. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o analista, enquanto ele não se resolver nessa questão do tempo e do dinheiro, a dificuldade que ele vai enfrentar na condução dos tratamentos vai aumentar e vai aumentar no mal-estar quando ele está fora do consultório, quando ele se pergunta por que ele está ali, porque ele decidiu seguir essa senda. Dou dois exemplos. Por exemplo, dinheiro hoje, na nossa sociedade, é extremamente valorizado em relação ao aspecto quantitativo, ou seja, quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Como é que você entra numa profissão na qual o dinheiro é simbólico de quem paga, serve como diagnóstico para quem paga, mas também toca em algo seu, também é simbólico seu, a sua relação com o dinheiro. Então, como ser psicanalista escapando dessa lógica de quanto mais melhor, quanto mais cara a minha sessão eu sou melhor, quanto mais dinheiro eu ganho eu sou melhor. Esse é um dos problemas, porque fora ele continua sendo psicanalista. E as pessoas têm uma ilusão de que ele ganha dinheiro demais, de que a vida dele é muito fácil.
de que todos pagam um valor elevadíssimo por sessão. E a gente sabe que a vida real não é bem isso, né? Agora, só com relação ao tempo, o tempo eu acho que é um elemento ainda mais complexo. Por exemplo, ele trabalha no consultório psicanalizando pessoas. Ok, ele elege um horário, ele monta uma agenda, mas o tempo nunca dá. Por quê? Ele tem que fazer muitas coisas. Ele tem que falar, ele tem que ler, ele tem que escrever, ele tem que estudar. Faz parte da própria profissão. Eu vejo que algumas pessoas esquecem desse detalhe. Acham que a vida do psicanalista é fazer análise e supervisão. E não é. Fazer análise e supervisão é extremamente importante, ninguém questiona. Quanto mais, melhor. Mas tem uma terceira parte, que a gente chama do tripé de formação, que é até o final da própria vida. E a vida tem poucas horas para isso. Eu sempre brinco que entre o berço e a cova tem um intervalo de uns 70, 80 anos. Vê bem o que você vai fazer, né? O analista ele tem que se haver com isso, porque é uma profissão que ninguém aposenta. Não existe psicanalista aposentado. O paciente sabe que o analista não está mais lá porque ele morreu. Alguém o avisa. Mas por quê? Se fosse tão ruim, ninguém continuaria, né? Uma profissão apaixonante. Agora, o tempo e o dinheiro do analista diz também de como foi a análise dele. Eu tenho uma última questão. Pouco falada, a relação do analista com a família. A profissão impulsiva ela é insalubre, ela afeta a sua vida familiar.